Mas eu queria de início ler apenas esse verso, 1 Timóteo capítulo 6, o verso 10. Vamos lá, juntos? Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Uma das áreas causadoras de estresse na família tem sido a vida financeira. Precisa haver, parece haver, aliás, uma carência, né, de treinamento nessa área. A realidade demonstra que estão surgindo novos lares, e esses novos lares eles já são deficientes de uma boa gestão financeira. Casais muito jovens, muito endividados, né? Não dando conta de pagar as contas ao longo do mês. E a tendência é a situação fugir do controle que seria necessário. Deus, por meio da sua palavra, ele esboça uma preocupação com isso. E orienta tanto pobres como ricos acerca de como lidar com o dinheiro, alertando para os perigos que há, especialmente alguns pecados que são relacionados ao dinheiro, né, como ganância, como avareza, cobiça. O mundo do Novo Testamento era marcado por estratos sociais muito extremos. Quando a gente olha para o Novo Testamento, o mundo que aquelas pessoas viviam ali era um mundo de gente rica ou gente pobre. Porque para nós, aqui no contexto brasileiro, a gente lida muito com a classe média. Mas classe média, no tempo de Jesus especialmente, se reduzia a Jerusalém. Alguns artesãos, alguns comerciantes eram considerados da classe média. Saindo disso, você tinha gente rica, pessoas que tinham um grande poder aquisitivo, você tinha gente pobre. E é daí que a gente entende por que Jesus multiplicava pães, porque Jesus era tão misericordioso, porque ele tinha que sempre se mover em direção de pessoas, especialmente as pessoas carentes. Porque era um contingente enorme de pessoas. Por isso que Jesus reunia multidões, porque a multidão não tinha o que fazer. Uma multidão de desocupados, desempregados, gente que carecia de alguma assistência social. E essa disparidade entre as pessoas tornava urgente, imprescindível saber lidar com o que possuía. Porque quando você tem ou pessoa muito rica ou pessoa muito pobre, você tem que pensar como é que lida com o dinheiro, tendo muito ou tendo pouco. Por isso, o próprio Jesus ele fala muito sobre bens materiais e dinheiro. E não tanto sobre o ter ou não ter, mas sobretudo acerca de como administrar o que tem, que é o fundamental. Eu li uma frase e não foi identificado, quando eu li a frase, o autor da frase, não eu diria, mas uma frase que faz muito sentido para mim, olhando para a vida financeira. E a frase, ela diz o seguinte: a disciplina que você evita pode te trazer a liberdade que você deseja. Pensa nessa frase um pouquinho. A disciplina que você está evitando é justamente ela que pode te trazer a liberdade que você está buscando. A gente precisa entender o significado dessa frase. Pensando na vida financeira. Nós estamos no mês da família, eu já estou aqui querendo instigar você a pensar nas economias do seu lar. Como que o dinheiro da sua casa é gerenciado. Mas essa frase significa que aquilo que parece restritivo por causa da disciplina que precisa ter, é de fato o caminho para a verdadeira liberdade, que também você precisa ter. Pensando na vida financeira, sem disciplina para poupar, para organizar os recursos da família, vem o endividamento. Endividamento é a escravidão ao dinheiro. Você passa a ter que ganhar para poder pagar. É diferente de ganhar para usufruir. E muitas vezes o que tem acontecido nos contextos de lares é que as famílias são indisciplinadas. É uma questão de disciplina. E por não ter disciplina, cai na dívida. E aí, ao invés de trabalhar por prazer, que deveria ser assim, né? Trabalho porque gosto do que eu trabalho,
e o trabalho ainda me dá um ganho mensal e eu posso, então, com este ganho, viver, fazer algumas coisas, a gente passa a trabalhar por obrigação, como um peso. E com a fúria que a gente tem no trabalho de eu preciso ganhar de todo jeito, porque eu tenho contas a pagar. Por isso, a disciplina que você evita pode trazer a liberdade que você precisa, que você deseja. Nós somos a geração do consumo. Vou falar alguns nomes e você vai se associar com isso, eu tenho certeza. Mercado Livre, Shopee, Shein, Temu e por aí vai. Aplicativos que você pode ter no seu celular, que a toda hora diz que alguma coisa baixou de preço. E está te instigando a consumir. E se você pesquisa sobre qualquer coisa em uma dessas plataformas, desses aplicativos, eles passam a te perseguir até que você compre. E quando você compra, você vai lá, faz uma compra e parcela em 2, 3 vezes, eles não estão nem aí se você parcelou em 2, 3 vezes. Na semana seguinte, eles estão dizendo assim, ó, e tem coisa interessante para você. Porque nós somos a geração do consumo. E é, de fato, um grande mercado, né? Esse pessoal que fica com o carro pela rua entregando as coisas. E tem vizinhos nossos, né? E a nossa casa também, toda hora, lá está a campainha apertando, né? O porteiro está chamando lá no condomínio. Está chegando alguma coisa. Porque a gente está vivendo um tempo de autoconsumo. Nós estamos consumindo muitas coisas, compramos muitas coisas, aproveitamos promoções, a gente vai, de uma forma indisciplinada. Por isso que a disciplina que você evita, né? Fala, não, mas eu gosto de viver assim, eu dou um jeitinho, né? Se o cartão estourar, eu pego um outro, porque também esse pessoal oferece cartão, né? Você pode pegar com eles mesmo um cartão para você comprar através deles mesmos, para ficar devendo para eles mesmos, que você comprou deles, né? E pagar com a ajuda deles, para dever mais para eles. Mas essa disciplina que você evita tanto, pode trazer a liberdade que você tanto deseja. Você está descolado disso e ter recurso, de fato, para comprar aquilo que realmente você precisa. Então, a pergunta é, o que é necessário para uma vida financeira disciplinada? Eu quero observar esse texto de 1 Timóteo e te levar a pensar em 3 itens aqui que nos ajudam para ter uma vida financeira disciplinada. Primeira coisa é o contentamento. Versículos 6 a 8 dizem assim, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Algumas versões dizem contentes. Falta de disciplina na vida financeira pode ser sinal de insatisfação, ausência de contentamento. Muitos são escravos da insatisfação. E não há dinheiro que pague, que supra um coração descontente. Ele nunca vai suprir, nunca vai ser suficiente. Contentamento é uma postura que se espera encontrar na família cristã. Famílias contentes, satisfeitas com as coisas que têm. Contentamento tem a ver com a convicção de que nada temos trazido desse mundo, Paulo diz. Nem coisa alguma podemos levar dele. É a temporalidade das coisas. É entender que nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para a eternidade. Estamos aqui por um tempo. E enquanto estamos aqui, Deus vai nos sustentar e nós vamos poder usufruir de algumas coisas. Mas não são essas coisas que são mais importantes para nós. Essas coisas são temporais. Por isso Paulo está dizendo que contentamento tem a ver com essa convicção. Eu não trouxe nada daqui, não vou levar nada daqui. Eu vou sem nada, assim como eu vim sem nada. Então é um tempo de construção temporal. Enquanto eu estou aqui nesse tempo, eu construo coisas. Consigo comprar uma casa, um carro, eu consigo
trocar os móveis da minha casa, eu consigo ter boas roupas, bons calçados, não tem problema, Deus não está proibindo isso, mas precisa estar contente. Porque tem gente que nunca está contente com o que tem. E vai acumulando, acumulando, acumulando coisas. O testemunho de Paulo aos Filipenses é que viver contente é um aprendizado. Viver contente é uma lição que na vida a gente precisa conquistar. Eu tenho que aprender a viver contente. Quando Paulo agradece aqueles irmãos por terem renovado o apoio financeiro ao seu ministério, escrevendo essa igreja aos Filipenses, ele diz assim, não, isso é capítulo 4, versículo 11 e 12, ele diz assim, não estou dizendo isto porque esteja necessitado. Paulo diz assim, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo diz, eu aprendi. Contentamento é isso, você ser capaz de se adaptar a qualquer situação. Lembre-se, a disciplina que você evita pode trazer a liberdade que você deseja. Contentamento é a disciplina do coração. É salvar o coração da insatisfação. É disciplinar, antes de disciplinar a carteira, o bolso, a tabelinha do Excel, né, a planilha. Antes de você educar qualquer coisa, tem que educar o coração. Contentamento é isso, é você disciplinar o seu coração. Eu preciso estar contente. Eu não preciso de mais um tênis, não preciso de mais uma camisa, não estou precisando de mais uma calça, não preciso trocar de carro agora. A não ser que eu possa, que eu tenha de fato. Mas às vezes a gente está se endividando e comprando e parcelando e sem condição para aquilo que é imprevisto, sem nenhuma reserva, simplesmente porque nós não temos um coração contente. Tem um sinalzinho no celular lá, um barulhinho no celular, um toquezinho no celular, lá vem a Shopee de novo oferecer uma coisa, mas que coisa interessante, e o preço está bom, e você entra lá, aí você descobre que não dá para comprar só aquilo. O preço daquilo está bom, mas para você fechar um pacote, para que você consiga frete grátis, você tem que comprar mais coisa. Aí você entra na compra das inutilidades, né? Uma hora eu preciso, já vou aproveitar. Você não consegue entender que o que teria que ser disciplinado é o seu coração. É um coração descontente, insatisfeito, precisa ser salvo. E fica buscando cada vez mais satisfação em coisas que são temporais. Não é isso que traz real satisfação para nós. O que é necessário para uma vida financeira disciplinada? Em segundo lugar, é necessário controle. Observe, Paulo diz em versículo 9, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Não há nada de ruim em ser rico, nem ser pobre. Deus não vê problema nisso. Deus ama pessoas ricas, Deus ama pessoas pobres. Deus sustenta pessoas ricas e Deus sustenta pessoas pobres. Deus tem propósito para pessoas ricas, Deus tem propósito para pessoas pobres. Ruim no olhar de Deus é querer ser rico, sendo rico ou sendo pobre. Esse que é o problema. Por isso que Paulo está dizendo, os que querem ficar ricos caem em tentação. Porque tem rico querendo ficar rico. Ele já é rico, mas ele quer ficar rico ainda mais. E tem pobre querendo ficar rico também. Tem ninguém querendo ser pobre. Está todo mundo querendo ser rico. E o problema não é ser pobre ou ser rico, o problema é querer ser. Porque esse desejo vai levar a desejos que Paulo diz descontrolados. Vai levar a uma falta de controle. E Paulo diz que isso vai te mergulhar na ruína, na destruição. O desejo de ser rico não é algo apropriado ao cristão.
Porque se torna um laço. Aquela versão Almeida, Revista e Corrigida, traduz assim: é um laço que leva o cristão a um estilo de vida totalmente o inverso daquilo que Deus requer dele. Observe a carga negativa que há no texto. O texto fala de tentação, cilada, muitas concupiscências insensatas, perniciosas, ruína, perdição. É tudo de ruim que tem nesse mundo do querer ficar rico. Você vai atropelar muita gente, vai fazer muita bobagem para chegar lá. Controle envolve fazer pelo menos 3 distinções. A primeira distinção é entre aquilo que é desejo e aquilo que é necessidade. Trocar o carro, trocar uma geladeira, trocar o sofá de casa, pode ser apenas um desejo. Gostaria, não é? Estou lá com meu carro, mas gostaria de trocar meu carro. Pode ser um desejo. Quero trocar a geladeira, porque agora, antigamente a geladeira tinha uma porta só. Aí você tinha que comprar a geladeira e o freezer. Aí depois inventaram a geladeira, que aí ela tem 2 portas. Tem um freezer em cima, geladeira embaixo. Aí depois veio a invertida, né? Então assim, a geladeira em cima, o freezer embaixo. Aí tem 2 portas. E aí fica um para um lado, outro para o outro. E às vezes a gente vai vendo isso e fala, eu quero trocar. Quero trocar, porque em casa lá tem um espaço maior, tem uma geladeira maior. Isso é desejo, não tem nada de errado em você ter desejo. Até um sofá, antigamente o sofá era para sentar, agora o sofá é para dormir. Então você puxa, vira uma cama. Então começa a mudar a tendência e fala, eu quero mudar. Muda a cor, né? Muda o estilo, muda tecido. Então a gente vai indo atrás. É desejo. Quer trocar? Troque. Mas isso é diferente de necessidade. Necessidade é comida, é saúde, é água, é luz. Isso é necessidade. E às vezes a gente confunde desejo com necessidade. Eu preciso trocar o meu sofá. Você não precisa, você quer. Se você puder, troca, não tem problema nenhum. Mas a questão é, não sacrifique aquilo que é necessidade. Tem gente que está comendo mal, mas está sentadão num sofá chique. Isso não é um bom controle da vida financeira. Nós precisamos ter controle. E controle envolve você fazer uma distinção entre desejo e necessidade. Tem desejos, tem necessidade. Necessidade é aquilo que é necessário. É fundamental. Eu preciso investir nisso. Não diga que você precisa se é apenas um desejo. O desejo ele pode esperar. O desejo dá para planejar, dá para guardar. Necessidade não, é imediato. Por isso, no seu orçamento tem que ter dinheiro para necessidade. E o nosso problema o nosso orçamento está consumido pelos nossos desejos, está faltando para as nossas necessidades. Tem coisa que é necessária. Eu não posso deixar faltar isso. Quem tem criança pequena, sabe que criança precisa de médico, de remédio, precisa de alimento, precisa de cuidado. Então é bom você olhar para o orçamento e reparar, meu orçamento está consumido por desejos. Eu estou sendo negligente nas necessidades. Isso tem a ver com falta de controle. Tem que controlar melhor isso. Você está caindo numa ruína. Já já você vai ter que dar o filho para alguém criar. Porque você não vai conseguir nem criar o filho. Porque você começa a pensar só em desejos, não pensa nas necessidades. Outra distinção a se fazer é entre investimento e conquista. Investimento é uma casa, um apartamento, um carro, um terreno que dificilmente você vai ter condição de comprar à vista. Então eu vou investir. Vou lá no banco, vou conversar com a pessoa do banco, vou verificar as possibilidades, vou ver quanto tem que dar de entrada, vou ver a taxa de juros, vou ver as prestações se cabem no meu bolso e vou então fechar um negócio. Vou fazer um investimento. Vou comprar alguma coisa. Conquistas são coisas como uma TV,
uma geladeira, um laptop, que dá para juntar com calma um dinheiro e esperar a melhor oportunidade para comprar. Ou também pode parcelar, mas desde que não seja uma parcela a longo prazo. O problema é que a pessoa, ela vai na Casa Bahia e ela vê uma TV. Ela pensa assim, vou comprar essa TV. 30 parcelas. Sabe o que é 30 parcelas? É quase 3 anos da sua vida. A depender da marca da TV, é muito provável que quando você terminar de pagar, ela nem funcione mais. E você diz assim, fiz um investimento. Comprei uma TV 55 polegadas. Você não fez um investimento. Isso não é investimento. Você conquistou. Espero em Deus que uma coisa que você queria, que não seja uma dor de cabeça para você. Porque você ficar tanto tempo pagando uma coisa, você podia pagar em menos tempo. Mas você percebe? Falta de controle. Agora, uma casa, sim, pode ficar 30 anos pagando. Que é uma casa, é melhor que pagar aluguel. Recomendo, fiz isso com os meus filhos, ajudei a comprar seus apartamentos. Porque é um bom negócio, é investimento. Hoje você pagou, sei lá, 250, 300 mil reais. Quando você for vender, vai valer 500 mil, vale muito mais. O Washington está aqui para não me deixar mentir, né? Mexe com imóveis, sabe disso? Isso é investimento, é você comprar um terreno lá no cantinho do bairro lá. Poxa, fui lá, comprei, investi, estou pagando em parcelas, mas daqui a pouco o terreno vale muito dinheiro. Ali virou, não é mais o canto do bairro, né? Do lado de um condomínio chique. Agora tem valor. Você investiu. Mas não confunda investimento com conquistas que você pode ter simplesmente tendo calma, tranquilidade, guardando um pouquinho de dinheiro, fazendo poucas parcelas. Porque isso tem a ver com controle. Uma terceira coisa que controle envolve é fazer uma distinção entre ousadia e imprudência. Ousadia é quando se percebe oportunidades lucrativas. Isso é ousadia. Eu vou usar. Vou comprar um apartamento na planta. Porque eu tenho uma entrada, eu tenho como pagar essa parcela, então eu vou ousar fazer isso. Vou comprar uma carta de consórcio. Uma ousadia. Daqui a pouco eu sou sorteado, posso dar um lance, pego esse dinheiro, faço alguma coisa. Sou ousado. Agora, isso não tem a ver com imprudência. Imprudência é desatino. Imprudência é quando não se pode comprar, mas compra na fé de que irá surgir, sabe Deus de onde, recurso para pagar. Tem gente que fala, não, eu sou ousado. Você não é ousado, você é imprudente. Tem gente que é descabeçada. Faz dívida assim, meu Deus vai pagar. Eu fico imaginando Deus lá no céu olhando e falando assim, eu? Eu vou pagar? Deus não vai patrocinar desatino de ninguém, não. Mas nós temos hoje famílias inteiras que são completamente imprudentes. Gente doida, maluca, sai comprando tudo que vê pela frente. O meu Deus é o Deus do ouro e da prata. O ouro da prata é dele, o ouro e a prata, não é seu, né? Você não vai ficar pegando coisa de Deus achando que Deus agora vai pagar para você. Lembre-se, a disciplina que você evita pode te trazer a liberdade que você deseja. Controle é a disciplina da vontade. É planejar com calma o que deseja adquirir. Tenha controle, controle-se. É controlar a vontade que a gente tem de botar a mão em alguma coisa. Disciplina, nós precisamos disciplinar a nossa vontade, isso é controle. Em terceiro e último lugar, o que é necessário para uma vida financeira disciplinada? Também é necessário consagração. Versículo 10 e 11 apontam para isso, pois diz assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Aí Paulo se volta para aquele que está escrevendo, que é para o jovem pastor Timóteo, ele diz assim, você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. E busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança
e a mansidão. Fazer com que toda a vida seja em função do dinheiro pode ser uma corrida vã. É uma batalha perdida. Lembra que Lucas 12:15 registra as palavras de Jesus. Jesus dizendo, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. E a razão que Jesus dá é, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida de ninguém pode se basear, se fundamentar na abundância de bens que possui. Em Mateus 6:24, o mesmo Jesus instruindo, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É preciso compreender que o dinheiro é o grande rival de Deus, está disputando o lugar de Deus. Nessa cobiça, alerta o apóstolo Paulo, alguns se desviaram da fé, talvez não da igreja, mas se desviaram da fé. E a si mesmos se atormentaram com muitas dores. É gente infeliz, não está feliz. Porque ela não entendeu que o dinheiro é raiz de todo mal. Por isso aconselha Timóteo. Você, porém, homem de Deus, Paulo diz para ele, fuja de tudo isto. Pega isso para você, fuja disso. Fuja desse apego ao dinheiro. Paulo diz, busque justiça, piedade, fé, amor, perseverança. Tem coisas de maior valor que precisa ser buscado. Dinheiro não é tudo nessa vida. Lembre-se, a disciplina que você evita pode trazer a liberdade que você deseja. Consagração é a disciplina da fé. É você colocar em prática a sua fé. É crer que tudo que tem pertence a Deus. Nada ocupa o lugar, a direção, o tempo, a devoção de Deus. E o dinheiro, muitas vezes, é quem está ocupando o lugar de Deus. Porque é ele que ocupa a direção da nossa vida. A gente vai aonde o dinheiro manda. Eu tenho, todo mundo sabe, 31 anos de pastor. Quantas famílias eu já acompanhei que estão bem naquela cidade, naquela igreja, estão integrados, têm rede de apoio, está perto de família. Do nada, a pessoa inventa de que passou num concurso lá na Conchinchina e vai ganhar muito mais. Aí anos depois me liga. Pastor, ora por nós, a família está toda dilacerada, meus filhos estão fora da igreja, não conseguimos achar uma igreja boa por aqui. Ah, não tem pastor como o senhor aqui. Pois é, né? Para que fazer isso? É o dinheiro que está direcionando a sua vida. Não vá para onde o dinheiro te leva. Vá para onde Deus te guia. Mas não põe o dinheiro na direção da sua vida. Isso não é sábio. O dinheiro ocupa o nosso tempo, a nossa devoção a Deus. Tudo em função do dinheiro. Isso não é consagração. Por isso, consagre a sua vida financeira nas mãos do Senhor. Deus, a minha vida financeira, dinheiro da minha família, tem que estar nas mãos do Senhor. Por isso eu quero concluir aqui deixando 2 conselhos para você. O primeiro conselho é, antes de pensar em ganhar mais, planeje como você vai administrar melhor o que você já tem. Provérbio 17:16 diz assim, de que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? O que serve, né? O que adianta ter dinheiro na mão, você põe dinheiro na mão do insensato, diz para ele assim, ó, eu quero que você compre sabedoria, mas ele não tem entendimento. Quem não tem entendimento não compra sabedoria nunca. Então, antes de você pensar em ganhar mais, que eu sei que às vezes é objeto da sua oração, semanalmente, Deus, eu preciso ganhar mais. Abre uma nova porta de emprego. Toca no coração do meu patrão, para que ele aumente o meu salário. E a gente sempre pensa, eu preciso ganhar mais, eu tenho que aumentar minha renda. Antes de ganhar mais, planeje como você vai administrar melhor o que você já tem. Eu vou além disso, eu te digo que Deus nunca te dará mais se você não administrar bem o que Ele já te deu. Nunca. Existe um princípio na Bíblia. Se você for fiel no pouco, eu te coloco sobre o muito.
Mas essa conversa, sabe? Deus, o Senhor sabe como eu ganho pouco. E é por isso que eu não faço isso. Isso não convence a Deus. Deus não vai te dar mais enquanto você não administrar melhor o que Ele já te deu. Cuida do que Ele te deu. E Ele vai te dar mais com certeza. Administra bem o que você tem. Deus vai te colocar em lugares melhores. Vai te fazer ganhar um pouco mais. Segundo conselho que eu queria te dar, como declara o Provérbio 3:9, honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda. Como afirma o Salmo 24:1, a terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes pertencem ao Senhor. Você está na terra de Deus, usufruindo dos bens de Deus. Por isso, honre a Deus. Procure ser fiel nos seus dízimos. Procure ser generoso em suas ofertas. Quando pergunta assim, Deus pede que a gente dê 10%? Não, Deus não pede. Deus pede que você dê tudo. Tudo. Por isso que não é dar o dízimo, não é pagar o dízimo. Não use erroneamente essas expressões. É devolver. Devolva para Deus 10%. Porque Deus está te dando tudo. Tudo. Na verdade, Ele deveria devolver tudo. Deus está dizendo assim, você pode ficar com 90%, mas devolve 10% para mim. Contribuir com a obra de Deus não começa no dinheiro, mas na atitude do crente. Não começa no bolso, mas no coração. Não é na carteira, é na visão do reino de Deus. Desenvolva um coração grato. Lembre-se do que diz Provérbios 28:20. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Honra o Senhor com os teus bens. Ensina os seus filhos, a sua família. Honra a Deus com os bens. Possuir dinheiro é sempre bom, mas ser possuído pelo dinheiro é um desastre. Domine os recursos, não seja dominado por eles. Nosso problema é que os recursos nos dominam, nos direcionam, nos dividem. Faz a gente fazer o que Deus não quer que a gente faça. Então entenda, uma família provedora é aquela que experimenta liberdade financeira. Liberdade conquistada à base de disciplina. Disciplina envolve contentamento. É a disciplina do coração. Disciplina o teu coração. Envolve controle. É a disciplina da vontade. Discipline a tua vontade. E envolve consagração, que é a disciplina da fé. Discipline a tua fé. Se consagra. Coloque diante de Deus a sua vida financeira. Confia que é Ele quem te sustenta. Deus te chama nesta manhã para sair deste lugar com uma visão radicalmente transformada acerca de como deve lidar com o dinheiro na sua casa. Lembre-se, a disciplina que você evita pode te trazer a liberdade que você deseja. Discipline-se. Procure ser contente. Procure ser controlado. Procure ser consagrado. Quando você faz isso na vida financeira, Deus vai te abençoar, eu tenho certeza. A Bíblia tem orientação suficiente para a nossa vida financeira. Aliás, a Bíblia tem tudo que nós precisamos para a nossa vida. E às vezes nós desperdiçamos o nosso tempo lendo tanto romance, tanta coisa por aí, tanta rede social, e deixamos de ler a palavra de Deus, que nos dá orientação segura, suficiente, eficiente para as nossas vidas. Amém?